Breve retrato do Brasil, Olavo de Carvalho. Esta é uma análise literária e não um audiobook da obra. Também não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, mas apenas faz uma reflexão dos pontos que julguei mais coadunantes ao momento do país, nos aspectos social, político e cultural. Assim posso acrescentar ilações, comentários ou exemplificações para com o cenário da época atual, visto que essa coletânea de escritos do professor Olavo acercam-se de textos escritos em 2011 ou até anterior. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho foi um dos mais brilhantes filósofos da história da humanidade. Paulista, nascido em Campinas, viveu de 1947 a 2022 e atuou como jornalista, escritor e intelectual, no rigor máximo do termo. Sua filosofia foi transmitida no curso online de filosofia, intitulado COFE, que produziu mais de 570 aulas e teve mais de 5.000 alunos. Ele foi morar nos Estados Unidos e ganhou o visto de pessoas com realizações excepcionais, e teve lá o maior reconhecimento que um escritor brasileiro já recebeu. A base de sua filosofia espelha-se por suas teorias originais, as 12 camadas da personalidade, o necrológico, o paralaxe cognitiva e a teoria dos 4 discursos. E essas constam nas suas obras-primas, O Jardim das Aflições, Aristóteles em Nova Perspectiva, A Filosofia e seu Inverso e outros dos seus 40 livros publicados. Esse seu livro é o 7º volume de uma coleção de obras denominada Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, com 10 volumes consistindo em artigos e textos filosóficos e de análise cultural e política, escritos entre 2005 e 2011. A relevância dessa obra está em que ela nos dá a conhecer um pouco da perspectiva e capacidade de análise que o autor possuía, e nos dá um vislumbre acertado sobre o nosso país, tanto cultural quanto politicamente. E isso é importante porque desimbeciliza o brasileiro, que é vítima do sistema paulo-freireano de educação, forjado para emburrecer as massas de estudantes, e também nos esclarece que tipo de pensador foi o Olavo de Carvalho, já que muitos só o conhecem pelo filtro da Rede Globo e dos memes da internet promovidos pelos jornalistas, professores, estudantes marxistas em campanha de assassinato de reputação. Poucos são os que estudam de fato sua filosofia para depurar seus ensinos e ver o quão valiosos são, não sabendo estes que o antídoto para a burrice crônica deles é justamente uma boa dose de Olavo de Carvalho na mente, podendo ser tomado sem moderação. E para se ter uma ideia disso, o artigo que dá título a essa obra, Breve Retrato do Brasil, de junho de 2011, traz algumas pílulas de conscientização, fazendo 3 ou 4 assertivas que, de tão verossímil, pode ser colocado ao lado delas a foto de personagens políticos ou do mainstream jornalístico e acadêmico. E aí se terá uma descrição fiel das características ou modos de agir dessas pessoas. Os juízes, escreve Olavo, parecendo falar do próprio crocodilo careca do STF em Brasília e de sua quadrilha de ministros, usam a Constituição como papel higiênico, e a única ordem jurídica que resta é a prepotência dos grupos de pressão, subsidiados por fundações estrangeiras. Aí se coloca ao lado, além do super juiz careca, a imagem de George Soros, por exemplo, que junto com Bill Gates e Zuckerberg representam os mais pérfidos tipos de ONGs que atuam na Amazônia e nas grandes metrópoles, injetando dissidências e revoluções para fomentar uma nova ordem global pela derrocada das democracias ao redor do mundo. As Forças Armadas, acentua também Olavo, se aviltam, respondendo a cusparadas com muxoxos e rastejando ante os que as desprezam. E aqui pode-se exemplificar com as dezenas de vezes que as Forças Armadas responderam a afrontas do STF ou da própria mídia, emitindo apenas uma nota oficial, dizendo-se indignada ou justificando-se, assustada como o cão lambendo as próprias feridas, culminando tudo com a encenação do teatro democrático ao se colocar
as pessoas patriotas que estavam em frente aos quartéis no último trimestre de 2022 e início de 2023 em ônibus somente para entregá-las às autoridades ditatoriais do novo governo do senhor Molusco e do próprio Hitler careca do STF. Covardia rastejante, exatamente como Olavo tinha denunciado que era o caráter deles há 12 anos atrás. E no que tange ao quadro político, Olavo já esclarece que, no Brasil, os partidos de direita agonizam. Seus líderes se afobam e se atropelam na pressa obscena de mostrar subserviência ao vencedor. E não é incrível que exatamente assim é que agiram vários parlamentares e também prefeitos e governadores, logo após o juiz careca apontar artilharia para os conservadores ou a ala da direita bolsonarista, como eles dizem. Então logo viram apoiadores de Bolsonaro sendo cancelados nas redes sociais e até exonerados das funções públicas. Muitos ou se esconderam ou passaram a sinalizar para a esquerda lulista na vã esperança de não se tornar a próxima vítima do tal Moraes e de Lula. Mourão, Tarcísio e outros que ainda não saíram totalmente do armário fazem a dança dos espertinhos, que consiste em dar 2 passinhos para a direita e 2 passinhos para a esquerda, confundindo e cansando os dois lados do xadrez político, porque não tem a hombridade e moral definida para defender uma posição única nessa guerra. Agem como agentes duplos, almoçando com o marido e jantando com o amante, porque talvez no fundo não passam de meretrizes, dormindo com quem lhe dá mais benefícios e tirando vantagem de todos os clientes. Os criminosos, falando Olavo do crime organizado, amparados pela benevolência oficial, matam milhares de brasileiros por ano e mantêm cabisbaixa e inerte uma população a qual o governo sonega tanto a proteção policial quanto os meios de autodefesa. E como exemplo aqui, poderia citar os narcotraficantes que são liberados às pencas por manobras de ativismo judicial do Supremo, do STJ ou de qual instância jurídica tiver a oportunidade. Vince Alves, um dos líderes do PCC, por exemplo, foi solto em junho de 2023 pelo ministro do STJ por alegação do magistrado de que a abordagem dos policiais ao traficante que culminou na sua prisão foi indevida, já que se baseou em os policiais terem achado estranho o comportamento do suspeito. Já em outubro de 2020, o ministro do STF também havia mandado soltar o André do Rap, também do PCC, que tratou de fugir do radar da polícia e voltar a ficar foragido. Antes desse, também foram soltos o Galo, Cláudio Roberto, responsável por roubo em Guarulhos em 2008, o Walter Lima, Guinho, também do PCC, e diversos outros. Todos por ordem judicial, que inclusive uma dessas ordens judiciais liberou um helicóptero apreendido do traficante André do Rap, fazendo com que fosse devolvido ao bandido. Tudo isso caracteriza bem o que o mestre Olavo diz, de que criminosos são amparados pela benevolência estatal. E nesses casos, a juristocracia das altas cortes, que então o autor vai arrematar dizendo: em todo o território nacional, só 3 coisas funcionam: a coleta de impostos, o narcotráfico e o agronegócio, que tapa o rombo aberto pelos outros 2 e é por isso mesmo odiado por ambos. E assim então, conclui seu raciocínio dizendo que a mente que se acha pensante, ou melhor, as mentes que se acham pensantes nesse país, a dos comentaristas, jornalistas e professores acadêmicos, se dispersam em 1000 detalhes fúteis, ostentando sobre qualquer assunto uma falsa esperteza, sem de fato compreender nada do que está ocorrendo e sendo desmentidos e envergonhados diariamente pela própria realidade. Nesse ponto você pode lembrar de Vera Magalhães, Thaís Oyama, Josias de Souza, Amanda Klein, Guga Noblar e outros tantos que todos os dias e tardes no Jornal da Manhã ou 3 em 1 na Jovem Pan passavam ou passam ainda vergonha sendo desmascarados pela realidade que é mostrada
ou no caso era mostrada por Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Bruna Torlai, Cristina Grêmio, Roberto Mota, Adrilles e por aí. Mas enfim, o Brasil dá um espetáculo de inconsciência e insensibilidade, sonsice, diz Olavo. É um país que vive de mentiras autolisonjeiras, enquanto naufraga em caos, sangue, dívida e abominações de toda sorte. E em outro artigo, também de 2011, o autor vai usar o exemplo do procedimento estético Botox para comparar ao proceder típico da ala política e social dos nossos personagens preferidos da novela cultural transmitida na tela da realidade. O Botox tem por efeito travar o jogo natural dos músculos da face, destruindo a expressão emocional espontânea. E na comparação, Olavo sugere que as imposições legais do Estado têm essa capacidade de extinguir em nós o direito às reações naturais. Com sua prepotência e sempre falando e agindo em nome dos direitos humanos ou justiça social, proíbe-se distinguir entre homem e mulher e impõe algo que é antinatural, que um homem vestido com roupas do sexo oposto seja reconhecido e tratado como toda outra nascida do sexo feminino natural. Ou seja, aquilo que é naturalmente reconhecível deve ser equiparado em gênero e grau a qualquer outra versão caricata e artificialmente constituída. Quem não o fizer estará sendo machista, heteronormativo, opressor ou essas coisas. Todas as expressões espontâneas naturais, autoevidentes, arraigadas no fundo do subconsciente, diz então o autor, tornam-se ofensivas e reprováveis, e como tal, passam a ser perseguidas e refreadas pelo Estado, alegando sempre estar agindo para proteger a sensibilidade, que ele chama de direitos, de alguma classe ou categoria social minoritária já existente ou recém-criada. E por temerem as retaliações desse escrúpulo estupidificante do Estado, os cidadãos aderem a toda nova convenção na fala e nos atos, para incluir aquela minoria reprimida ou oprimida, e automaticamente aceitam perder até suas capacidades naturais e espontâneas de identificar o feio e o belo, o natural e o antinatural, e até entre o moral e o obsceno, ou entre o bem e o mal. Mas a desgraça vai mais fundo, acentua o filósofo. Pouco a pouco, o código de inibições fabricado por grupos que agora reivindicam seu direito de minoria social vulnerável vai suplantando os códigos de valores que as pessoas, a humanidade ou a civilização tinham por séculos, e então as novas doutrinas dessas minorias tornam-se o único sistema moral aceito. E quem não aderi-lo sendo então acusado de crime de ódio e preso, multado ou sabe-se lá o que mais. E é impressionante que Olavo teve essa percepção muito antes da chamada cultura do cancelamento, que basicamente tomou projeção mundial somente a partir de 2020 com o movimento Black Lives Matter e a cultura woke, promovendo o cancelamento das redes sociais, o assassinato de reputação dos chamados machistas, opressores e brancos, héteros, cristãos. E a merda toda vai mais funda, escreve Olavo. Esse código de inibições veladas vai mais longe e entorpece a consciência ao ponto de as pessoas perderem por completo o seu sentimento de moralidade, aderindo a um ritual mecânico de poses e caretas, tudo sem sentido, passando a ignorar os problemas sérios do país, como violência e corrupção, para guardar e proteger as próprias fantasias sexuais de pecados particulares. Já em falar sobre a escravidão voluntária, ou a escravidão instintiva que Aristóteles alegou existir à natureza humana de algumas pessoas, pelo menos, Olavo de Carvalho reflete que, embora estejamos acostumados à ideia de condição escrava como um destino imposto de fora, levando-se em conta que, nas sociedades modernas, a escravatura desapareceu como instituição, a vontade e o desejo por ser escravizado se manifesta sobretudo em forma de vícios e fantasias sexuais, como a sadomasoquismo, por exemplo. O fato de o desejo de escravidão ainda subsistir no inconsciente é que talvez faça com que alguns indivíduos busquem sublimar isso, na forma de realização ou fetiche erótico. E Olavo acentua outro aspecto desse desejo pela escravidão, o de indivíduos livres que se organizam em turbas de arruaceiros e sob o pretexto de luta social, ou de direitos disso ou daquilo, promovem nas ruas badernas, arruaças e quebra-quebra geral. É que, sendo essas pessoas livres, ressentem-se com o tédio de uma vida normal e com a responsabilidade da própria pessoa cuidar de si mesma
então tornam-se rancorosos e antissociais. Passam a desprezar a ordem constitucional que os protege e inflam-se de ódio contra o sistema que se recusa em escravizá-los e insiste em deixá-los livres. E os chamam de cidadãos com direitos constitucionais. Tudo o que querem é não ter direitos e nem Constituição. O que prezam é por um Estado tirânico e ditatorial, que tome o controle de tudo e coloque rédeas nesses meninos rebeldes. Eles anseiam por uma grade e chicotes delimitando suas vidas, e por isso, os mesmos que fazem baderna nas ruas de Londres, Paris ou Estados Unidos e queimam e depredam tudo, esses mesmos também hasteiam bandeira em defesa de regimes totalitários, como Irã, Cuba, Venezuela, China ou Hamas, se quisermos comparar com algo moderno. Porque tudo o que sonham é ter um senhor de escravos para chamar de seu. E o que é isso, afinal? Pergunta Olavo. E ele mesmo responde, isso é a mentalidade escrava, é a manifestação de revolta daqueles que não se sentem aptos a viver em liberdade, daqueles que amam o chicote. É por isso que nas democracias onde o livre mercado gera mais condições de prosperidade, de sobrevivência ou até de o indivíduo ascender socialmente do que num país comunista, nesse país livre haveria mais pessoas insatisfeitas, revoltosas e protestando contra o sistema do que no país onde mais da metade da população passa fome e o regime governamental é opressor. A liberdade não produz gratidão, mas raiva, rancor e inveja. O simples fato de a pessoa ser livre e poder crescer ou continuar sem crescer, se ela quiser, faz ela odiar aqueles que usam com inteligência sua liberdade para empreender e prosperar. Na cabeça do escravo, todos devem ser tão miseráveis quanto ele, mesmo que ele só esteja vivendo escravo na sua própria mente, já que pode, assim como aquela outra pessoa, buscar livremente meios e maneiras honestas de crescer e também prosperar. Mas ela não quer crescer. Ela quer que ninguém cresça. Porque evoluir requer o esforço de ter de manter tudo o que adquiriu, de administrar e de ser o responsável por tudo em sua vida, pelo que dá certo e também pelo que não dá. Mas, no entanto, isso aterroriza o escravo. Ele sente pânico de ter de ser responsável por alguma coisa, incluindo de sua própria vida e existência. E daí voltam-se para o desejo de que algum soberano decida por eles e escolha que tipo de vida eles devem ter. Em outras palavras, eles querem reviver o tempo onde um terrível tirano invadia a tribo vizinha, matava uns, fazia outros escravos, e a partir dali, o temido líder invasor passava a dar as ordens e estabelecer as regras de escravidão dos capturados. Tudo o que querem é uma ditadura que os livre de ter de cuidar da própria vida. E um tirano faz isso por eles. E no escopo da geopolítica, Olavo também tem algo a dizer sobre Rússia, o que casa perfeitamente ao momento atual, já que desde a guerra entre Rússia e Ucrânia e por vias de fato do eurasianismo contra o globalismo do Ocidente, as opiniões se dividem e uma massa de gente conservadora, cristã ou de direita tem se atraído pela lábia de Putin, abraçando-o como o herói másculo salvador da moral antiga e da tradição. Alexander Dugin, diz então Olavo, testa da elite intelectual russa, afirma que o grande plano da sua nação é restaurar os valores espirituais que a modernidade soterrou. E para as pessoas escandalizadas com a vulgaridade brutal da vida moderna, essa proposta lhes parece atraente. Só que Dugin não avisou para elas que a realização dessa ideia passa por destruir o Ocidente, por considerá-lo o gerador de todos os males, e depois instaurar o Império Mundial Eurasiano, sob regência da Santíssima Rússia. Olavo diz ainda que o modo pelo qual Putin pretende instaurar esse reino é mediante uma terceira guerra mundial, e se trata da métrica revolucionária de salvação pela destruição, que sempre foi a tática dos tiranos e totalitários. A França alegou isso quando quis derrubar o antigo regime. Da mesma forma, a Revolução Mexicana prometeu salvar o México pela destruição da Igreja Católica. A própria Revolução Russa prometeu salvar a Rússia pela destruição do capitalismo. E a Revolução Chinesa disse o mesmo ao alegar que salvaria a China da cultura burguesa.
Cuba também foi salva dos imperialistas, e até o Brasil também foi salvo da malvada monarquia. Enfim, há sempre uma destruição por trás da promessa de salvar a nação de um inimigo real ou imaginário, e frequentemente o que vem depois pelas mãos dos tais salvadores daquele país é bem pior do que o que ali estava. E segundo Olavo, a mentalidade revolucionária, com suas lorotas em forma de promessas, se apronta para se transformar no oposto do que jurou ser e fazer. Tão logo consiga o objetivo de destruir o inimigo, que seja o capitalismo, a perversão moral, o livre mercado, o tal imperialismo estadunidense ou o que for, o professor Dugin, diz Olavo, propõe o eurasianismo e reconstrói a história do mundo como se fosse toda uma escalada de acontecimentos indicando ou preparando o mundo para esse fato, o da ascensão do Império Eurasiano. Mas Dugin não passa de um revolucionário, como outros que já pisaram nessa terra. Ele pode ser até mais pretensioso, mas os objetivos e métodos são similares. O esquema de poder da Rússia, conclui então Olavo, trocou de vestido, mas continua o mesmo, com as mesmas pessoas nos mesmos lugares, exercendo as mesmas funções, com as mesmas ambições totalitárias de sempre. Essa discussão pode ser estudada com detalhes na obra Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que é o famoso debate entre Dugin e o professor Olavo, que foi publicado no Brasil pela Vide Editorial em 2012. Então eu deixo a recomendação deste livro. Mas depois disso, falando de geopolítica do poder, ou das forças históricas que disputam o poder no mundo, o professor Olavo de Carvalho discorre e apresenta os 3 projetos de domínio global. O eurasiano, composto por um consórcio russo-chinês, o ocidental, depois chamado de globalismo ou anglo-americano, ou também de atlantismo, como o professor Alexander Dugin nomeia, e o projeto islâmico ou califado islâmico. E assim se destacam a elite governante e serviços secretos da Rússia e China, a elite financeira ocidental, os Bilderberg e grupos de investidores, e as lideranças religiosas muçulmanas distribuídas pelos países islâmicos. O primeiro, o bloco russo-chinês, atuam em interesses nacionais e regionais bem definidos. Querem o controle, mas partindo de seus respectivos países e culturas como centros de influência, como se as demais nações ficassem reduzidas a vassalos, servindo aos próprios escrúpulos do grande líder geral da Rússia ou da China que seja. Já o segundo, os globalistas, esses se colocam acima de interesses nacionais e até promovem e se favorecem com a dissolução das soberanias dos países. Por isso mesmo, financiam grupos ideológicos e ONGs para agirem infiltradas em governos e democracias e miná-las de dentro para fora. Já o terceiro tem um fundamento centralizador e explicitamente religioso e radical. Não se importam em destruir e eliminar todo mundo que não fosse convertido ao Islã, independente de quaisquer problemas políticos, sociais ou econômicos que surgisse por causa disso, quebra da cadeia produtiva, crise de abastecimento, retorno de epidemias já erradicadas, etc. Para esse grupo, as determinações de Alá são maiores e acima de tudo, e Alá ordena a extinção dos fiéis, simples assim. O esquema russo-chinês, explica então Olavo, privilegia o ponto de vista geopolítico e militar. O ocidental, o ponto de vista econômico, e o islâmico, a disputa de religiões. De modo que cada bloco possui seu aporte supranacional e seu plano de domínio mundial. E o autor também escancara a realidade sobre um dos grupos ou setores mais ideológicos que atualmente se tem no espectro do marxismo: o jornalismo, os militantes de redação. Se você espera qualquer cobertura honesta na grande mídia, você está implorando para ser enganado, afirma o autor. É uma falsificação ostensiva, única e generalizada. Se referindo, então, Olavo, a tudo aquilo que a imprensa e meios televisivos produzem. E, em parte, isso ajuda a entender por que a mídia brasileira tanto odiou Olavo de Carvalho e tudo fez para assassinar sua reputação. Guru do presidente, astrólogo, bolsonarista, nem diploma tem.
Era o que eles repetiam diariamente na mente dos brasileiros, fazendo com que muitos passassem a odiar Olavo, sem nunca sequer ter lido um artigo que ele tinha produzido, ou escutado uma das suas aulas de filosofia, ou lido um dos seus livros. As pessoas simplesmente lavaram suas cabeças com a água suja da mídia e tiveram suas mentes poluídas com mentiras e difamações. Mas isso porque Olavo sempre denunciou a sordidez dessa imprensa marxista e satânica. O que o jornalismo pratica é também um trabalho de formação ideológica, e aqueles que consomem o que ela produz se tornam um militante de esquerda, imbecilizado e coletivizado. E tão útil quanto todos os idiotas podem ser. A opinião pública mundial evoluiu da idiotice para a psicose, conclui então Olavo. Se antes era uma coisa escrita por idiotas para ser lida por imbecis, hoje é uma coisa escrita por fingidores compulsivos para ser lida por masoquistas que só respeitam quem lhes mente na cara. E ao falar de democracia, o diagnóstico dele não poderia ser mais preciso. Ele enseja que não é possível saber se um órgão está doente quando não se tem ideia de como ele deveria funcionar normalmente. Assim é, na visão do autor, a doença política da democracia. Ninguém sabe como uma democracia plena e estável deveria funcionar. Daí qualquer coisa que os líderes políticos ou girostocratas dizem que é democrático, a população é impelida a concordar. Isso serve, fazendo eu essa nota, para os próprios membros do judiciário do país, que tomando ações não previstas na Constituição, alegam mesmo assim que são democráticas, ou então o oposto, chamam de atos antidemocráticos tudo aquilo que seus opositores dizem, publicam nas redes sociais ou fazem. E com isso a democracia vai se tornando flácida, elástica, para abranger todos os ilícitos que necessitam para vigiar e punir seus desafetos ideológicos. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel ou nos países escandinavos, a democracia parece ter características diferentes, de modo que se torna difícil acentuar o que ela é ou como ela deve ser. Mas o grande problema vem quando uma nação começa a repetir com frequência os termos normalidade democrática e, ao falar em nome dela, dizendo que a está defendendo, ou preservando-a, ou tentando restaurá-la. Para uns, a democracia só é plena se atender seus critérios de igualdade e justiça social. Para outros, a democracia só é pujante se favorecer o livre mercado e os direitos individuais. Mas entre uma coisa e outra, a própria classe política se esforça para transformar o conceito de democracia numa bomba caseira que cada um deles usa contra o opositor que quiser. Basta usar o jargão, você está sendo antidemocrático. E assim, no que depender dos magistrados e políticos ungidos no alto escalão da burocracia estatal, democracia não será nada senão o controle remoto da máquina governamental, ligando ou desligando seus mecanismos de controle social a seu bel prazer e conveniências do líder de plantão. Mas então, eu encerro aqui a análise. Mas em todo o livro, são 73 artigos e reflexões que merecem ser estudados por cada leitor, certo de que acrescentarão ricos conhecimentos e sabedoria a quem explorá-los com a alma e o coração abertos. E disse Deus a Salomão, pede-me o que quiseres, e dar-te-ei. Me deste um povo numeroso para governar. Dá-me então sabedoria e conhecimento para conduzi-los. 2 Crônicas 1, 8-10. E assim encerra a análise da obra Breve Retrato do Brasil, de Olavo de Carvalho.